A graça e a paz do Senhor, amém? Tem gente feliz com o Senhor? O Senhor tem feito grandes coisas e por isso nós alegres, amém? Graças a Deus, noite gloriosa. Hoje nós nos reunimos na presença do Senhor, nessa noite que também será a Santa Ceia do Senhor. Como é bom poder estar em comunhão, como é bom poder estar com os irmãos. E nós estamos aí neste mês todinho agora com algo diferenciado, com um tema sobre florescer, né? Florescer em Deus, sobre estar dando frutos para o Senhor. Será que nós temos feito isso? Essa reflexão precisa de estar diariamente na nossa mente. Nós precisamos de pensar sobre isso. Eu estou sendo devidamente abundante na obra do Senhor, conforme a palavra me diz? Ou será que eu estou deixando a desejar? Será que eu estou fazendo apenas aquilo que é a minha obrigação, que eu suponho que seja a minha obrigação? Queridos, mais do que nunca, nós vemos que o fim se aproxima e nós necessitamos estar cada dia mais alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Você crê que o Senhor está separando um povo? O Senhor está separando um povo no meio do povo. É incrível, nós estamos vendo isso claramente, porque a apostasia ela tem se multiplicado. Nós temos visto coisas que sinceramente dá susto, dá medo, dá pavor. As coisas que nós estamos vendo significa o quê? A apostasia cada vez mais alcançando pessoas. A própria Bíblia diz, né, que se nós não vigiássemos, o inimigo atacaria e conseguiria convencer até mesmo os escolhidos. Então há uma necessidade não apenas de oração, mas também de vigilância. Amém? Amém. Nós precisamos vigiar. Não adianta nós orarmos, não adianta jejuarmos se a gente não vigiar, porque a gente coloca tudo a perder. Então precisamos estar alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. E nós sabemos que para florescer não é uma coisa fácil. Porque o que é o florescer? A primeira coisa que vem na nossa mente é crescimento, é desabrochar. As coisas que de repente estavam paradinhas começam a ter um crescimento. Nós começamos a ver isso aí. E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua. Porque a palavra de Deus nos ordena a crescer na graça e no conhecimento. Amém? Muitas vezes nós estamos estagnados. E isso é o que não pode acontecer com o servo de Deus. Ele não pode ficar estagnado. O servo de Deus, a Bíblia fala que nós temos que ter novidade de vida. E novidade de vida, a gente entende que existe um movimento para isso. Um movimento do Espírito Santo que nos impulsiona, que faz algo na nossa vida tremendo. E nós temos testemunhos. Não testemunhos antigos, apenas de coisas do passado, mas novidade de vida, testemunhos diários daquilo que é o poder de Deus atuando na nossa vida. Nós precisamos disso, amém? Amém. Então você que está aqui nessa noite, você que está na live, você está convidado a florescer, está convidado a dar frutos para a glória do Senhor, está convidado a ser um servo de Deus, um filho de Deus atuante, aquele que está debaixo do poderio do Espírito Santo, aquele que não é apenas um fogo de palha, mas aquele que é um entusiasmado no sentido literal da palavra, do grego, entusiasmos, que é estar debaixo do poder divino. Que eu e você possamos estar debaixo do poder divino. Amém? Amém? Não fogo de palha, mas debaixo do poder divino. Esse é o entusiasmo real, é aquilo que Deus quer de mim e de você. Amém? Abra rapidamente a sua Bíblia em Jó capítulo 14. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Você é livre para glorificar o nome do Senhor. É livre para render louvores a Ele, porque aqui Ele está. Ele habita entre nós. Ele está neste lugar. E grandes coisas nós sabemos que Ele tem feito. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Uma palavra bastante conhecida de todos nós. Eu particularmente gosto muito dessa palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Amém? Todos acharam? Jó 14, a partir do versículo de número 7. Amém? Amém. Diz assim a Bíblia: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará,
e dará ramos como planta nova. Amém? Amém. Graças seja dada ao nome do Senhor. Isso aqui já é uma palavra de esperança para nós. Se eu encerrasse essa preleção aqui, todo mundo já tinha entendido, já havia entendido o que o Senhor quer nos dizer, né? Aqui diz sobre, primeira coisa, esperança. A Bíblia, ela fala muitas vezes em esperança e é uma coisa que eu gosto muito de mencionar. Porque se eu estou esperando alguma coisa, eu confio que aquilo vai acontecer, amém? Amém. A própria Bíblia, quando fala sobre a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Então o que eu entendo? Espero, então eu estou com esperança que aquilo vai acontecer na minha vida. Eu preciso ser um cristão que tem esperança nas coisas de Deus. Outra coisa interessante que diz na Bíblia, que fala assim, que quando nós estamos tristes, né, fala que a alma, quando ela está entristecida, quando o desejo que nós temos no nosso coração não está sendo realizado, a Bíblia diz que a alma, ela se entristece. Ela fica triste, ela fica frustrada, ela fica muito debilitada, muito triste. Mas a Bíblia nos diz que não será frustrada a nossa esperança. Olha para você ver, mais uma vez citando a esperança. Ou seja, nós estamos esperando alguma coisa e o Senhor nos afirma, não será frustrada a nossa esperança. O Senhor vai realizar. Eu gosto muito de dizer que Deus, Ele não é apenas um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Amém? Porque você já imaginou se o Senhor ficar só na promessa? Muitos de nós aqui já tivemos promessas feitas por alguém, sim ou não? Já tivemos promessas feitas por alguém. E muitas vezes o tempo passou, e o tempo foi passando, e passou mais um tempo ainda, e o que aconteceu? Nada. Ficou só na promessa. Não houve uma ação efetiva para realizar aquilo que foi prometido. Mas com o Deus que nós servimos, com o nosso Senhor, não é assim. O Senhor não é apenas um Deus que promete. Ele é aquele Deus que promete e Ele cumpre a sua palavra. Ele faz aquilo que Ele promete. Então, se Ele te prometeu alguma coisa, eu tenho certeza que no devido tempo vai se cumprir. Amém? Hoje na Escola Bíblica Dominical nós estávamos estudando e falando sobre essa questão do tempo do Senhor, né? O tempo que para nós que somos imediatistas, às vezes nós queremos as coisas para ontem, nós queremos que se realize o mais rapidamente possível. E quando nós lemos a Bíblia, é bem comum a gente ver isso acontecer. As pessoas leem o texto da Bíblia e vê ali uma sequência e vê logo os textos à frente, já contando a bênção que o Senhor prometeu se cumprir. Alguns pensam assim, aí tá vendo? Deus fez acontecer e pregam entusiasticamente dizendo que aquilo aconteceu e na concepção de todos parece que aquilo se deu rápido, parece que aconteceu de um dia para o outro, né? Mas eu disse hoje na Escola Bíblica Dominical para os irmãos, nós precisamos estar olhando datas na Bíblia, precisamos estar olhando idades na Bíblia, para a gente entender quanto tempo essa pessoa teve que perseverar em oração para conquistar a sua vitória. Amém? Lembra, nós falamos hoje quantos anos tinha Abraão quando Deus fez a promessa para ele, lá em Gênesis capítulo 12, de que ele seria pai de uma nação, que Sara teria um filho, ele seria pai. Lembra de quantos anos ele tinha? Hoje nós falamos sobre isso, 75 anos. A promessa foi feita para ele quando ele tinha essa idade, mas quando foi que Abraão foi pai de Isaac? 100. Quantos anos que ele tinha? 100. Já era um centenário, né? Já era um homem idoso. Então a gente faz as contas, só fazer as contas. Quanto tempo essa pessoa teve que esperar com fé, confiando que Deus faria alguma coisa. Mesmo que a sua esposa tenha se precipitado e colocado aí na cena um Ismael através de Agar, nós sabemos que a promessa concreta, o filho da promessa, que é Isaac, ele só veio depois, muitos anos após, só quando ele tinha 100 anos de idade. Então haja perseverança, né? E nós precisamos tomar cuidado para a gente não ser como Sara, apressados. Quando vê que aparentemente aos nossos olhos está demorando muito a acontecer, a gente queira dar um jeitinho. Nós não podemos dar jeitinho, temos que esperar no tempo do Senhor, que Ele é perfeito. Amém? O tempo do Senhor é perfeito.
Nós precisamos de meditar naquilo que Deus tem como promessa para mim e para a sua vida. Irmãos, mais do que nunca, é tempo de nós pensarmos sobre isso. O inimigo nunca, jamais, ele vai atacar alguém que já está lá, entregue. Alguém que já não tem mais perspectiva de vida. Alguém que já desistiu. Alguém que já aparentemente morreu os seus sonhos. Tem gente que você pergunta para ele assim: e os seus sonhos, né? Eu já conversei com pessoas assim: eu nem sonho mais. Eu nem tenho sonhos mais. Eu não tenho mais essas expectativas na minha vida, não. Já sofri tanto, né? A pessoa está sempre olhando este sofrimento. Mas nós precisamos sim sonhar. Nós precisamos ousar sonhar. Sabe por quê? Porque mesmo com todas as adversidades que sobrevêm sobre nós, na hora de Deus, Ele vai fazer cumprir o que Ele promete. E o inimigo, quando a pessoa está lá caída, está lá desanimada, achando que a presença de Deus já não está com ele, que as promessas do Senhor já não vão mais se cumprir na sua vida, ele começa a não orar, a não jejuar, a não buscar o Senhor, a ter uma palavra negativa saindo da sua boca. Então o que acontece? O inimigo olha e fala assim: não preciso nem mexer, você já se entregou. Não é verdade? Agora, quando você está no auge, quando Deus está te usando, quando você está lá com os holofotes do Senhor, entenda, holofotes que eu estou dizendo, é aquela luz do Senhor brilhando sobre você e fazendo acontecer na sua vida e no seu ministério. É nesta hora que o inimigo quer te derrubar. E muitas vezes ele consegue obter isso. Ele não vai ficar chutando cachorro morto. Ele quer gente que esteja no auge, pessoas que estejam sendo abundantes na obra do Senhor. Todas as vezes que Deus estiver me usando a sua vida, que nós estivermos sendo abundantes, estiver ali fazendo a obra do Senhor, estivermos em movimento, sendo guiados pelo Espírito Santo, é neste momento que o inimigo vai querer te tirar do seu lugar de honra. Ele vai querer te desonrar. E nós precisamos vigiar. Porque é assim que ele vem. Ele vem, no sapatinho de algodão, pronto para querer te tirar do teu lugar de honra. Então nós precisamos de vigiar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: você tem que vigiar o dobro. Porque se não vigiar o dobro, o inimigo vem. E ele vem no sapatinho. Aí as coisas começam a acontecer. Pastora, Deus está me usando. Pastora, Deus está me abençoando. Pastora, Deus me deu um sonho. Deus me deu uma revelação. Pastora, Deus me usou para entregar uma palavra para alguém. Pastora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O ministério, nossa, Deus tem me usado. Deus tem me dado oportunidade. É nessa hora que o inimigo fala assim: olha ali como é que está. Saidinha. Olha como é que está. Eu gosto muito de citar até mesmo o exemplo de Jó, porque Jó estava lá no cantinho dele. Ele não pediu nada, não falou nada. Ele era um homem grato a Deus, amém? Ele era uma pessoa de coração rendido ao Senhor. Ele estava lá fazendo o que tinha que fazer. Ele estava lá sacrificando. Ele estava lá fazendo tudo. Mas acontece que o Senhor foi dar testemunho sobre Jó para o inimigo. O inimigo chegou lá junto com os filhos de Deus, que ele é atrevido e intrometido, não é? Não estava sendo chamado, não, mas foi isso mesmo. Não foi convidado, mas apareceu. E aí o Senhor menciona sobre Jó. E aí o que ele faz? Ele dá um jeito de insinuar que a vida de Jó só estava ali reta perante o Senhor porque estava tudo bem na vida de Jó. Está com saúde, está com os filhos, tem riquezas, tem tudo de bom e do melhor na casa dele, está cheio de sexo, cheio de ovelha, cheio de tudo, de camelo. Tem muita coisa lá, seja rebanhos, seja servos, ele está bem. É por isso que ele está dessa forma. Aí, sendo exemplo. Mas eu quero ver se acontecer alguma coisa com ele, se ele não vai se revoltar contra o Senhor, se ele não vai lá negar o Senhor, se ele não vai querer desistir da sua fé. E aí o Senhor permitiu. Irmãos, tem certas coisas na nossa vida que a própria permissão do Senhor para nós sermos testados no nosso íntimo, no nosso coração, amém? Amém. Porque muitas vezes nós falamos que tememos ao Senhor, nós falamos que cremos no Senhor, nós falamos: o Senhor pode me usar, né? Tem uma música antiga, outro dia eu estava meditando sobre ela, se não me engano é do J. Neto, né? Que ele canta e fala assim: pode provar a minha fidelidade a ti, ainda que eu tenha que te entregar a minha vida. Por ti, Jesus, eu farei. Nós cantamos, mas e na hora que chega? Na hora do rush? Na hora que o Senhor fala assim: ok, é isso mesmo?
o inimigo quer tocar. Como é que faz quando vem os ataques? Uma coisa interessante é quando a gente medita sobre o tempo, em Eclesiastes capítulo 3. Eu creio que todo mundo algum dia já leu ou já ouviu falar sobre o tempo em Eclesiastes capítulo 3, sim ou não? Sim. Todo mundo já ouviu falar. E aquilo ali é uma reflexão para nós, é uma forma de nós cada vez mais nos alicerçarmos e nos aliançarmos com o Senhor e refletir bastante. Porque ela está falando sobre o tempo. Quando está falando sobre o tempo, sobre aquilo que acontece, não está falando distintamente para uma pessoa, para um ímpio, para um que não teme ao Senhor, para uma pessoa que não quer nada com o Senhor. Não, está falando para toda a raça humana sobre o tempo. Então, é para mim e para você. Ah, eu sou filho de Deus. Então, ok, você é filho de Deus. Mas o tempo está aí para você também. E lá fala que há tempo para todas as coisas, debaixo, todas as coisas. Há tempo para tudo. Aí, a parte que a gente não gosta. A parte que a gente gosta é aquela assim, há tempo de abraçar. Quem não gosta de um abraço quentinho? Hã? Todo mundo gosta de um abraço quentinho? Pois é, né? Aí o Senhor fala assim, há tempo de abraçar, glória! Aí de repente vai, mas há tempo de deixar de abraçar. Não, isso aí não pode acontecer. Há tempo de rir, aleluia. Estou feliz. Mas há tempo de chorar? Essa parte eu não gostei não. Né? Há tempo de chorar. E aí vai, há tempo de plantar. Quem não gosta de plantação? Quem não gosta de ter uma rocinha, uma horta e plantar e ver crescer? Quem não gosta de plantar uma árvore e ver aquela mudinha crescendo? Todo mundo gosta, é maravilhoso. Mas aí a gente não gosta quando fala assim na Bíblia. Mas há tempo de arrancar o que se plantou. Você já viu quantas e quantas vezes nós entramos em conflito com o Senhor e com a sua palavra, justamente nessa hora, quando tem que arrancar o que se plantou? Isso aí nos dá essa ideia real de que nada é para sempre. Tudo aqui nessa terra é finito. Mas nós temos um Espírito que habitará um dia com o Senhor. Este Espírito será sempre vivo lá com o Senhor, amém? Mas aqui na terra tudo vai passar. Então a gente não gosta dessa parte das perdas, porque ninguém gosta de perder. Tem hora que o dente ciso da pessoa está inchado, está quase arrancando a boca dele, está contaminando com a raiz os demais dentes, está comprometendo a sua saúde bucal, e a pessoa está lá agarrada no dente ciso, não quer arrancar de jeito nenhum, né? Até para arrancar aquilo que está fazendo mal, a gente tem dificuldade. Tem que fazer isso, a gente está lá com dificuldade. Nós precisamos de consultar ao Senhor sobre todas essas coisas, porque há tempo para tudo. E nós não podemos deixar de florescer, muito pelo contrário. A vigilância tem que estar em nós. E este fruto, ele tem que ser permanente. É isso que lá em João diz sobre nós. Para que quando o Senhor fez a escolha, Ele que nos escolheu, tinha um propósito. Para que dessemos frutos e frutos que permanecessem. Amém? Tinha um propósito. Então, nossos frutos também não pode ser aquele fruto meia boca. Um fruto que hoje está bom, amanhã já apodreceu. Não, frutos permanentes, diz a palavra do Senhor. Amém? E aí, quando nós vemos sobre essa questão de florescer, e a gente lê esse texto de Jó, que eu acho simplesmente maravilhoso, aqui está dizendo que há esperança para a árvore, mas diz, pois mesmo cortada, meus irmãos, quantas e quantas vezes na Bíblia, quantas e quantas vezes nós vimos servos de Deus passar por este corte, sim ou não? Passar por este corte, quantas e quantas vezes na Bíblia, e nós vimos o servo de Deus se reerguer, se levantar, porque a Bíblia diz que 7 vezes ele cai, mas não ficará prostrado, de todas o Senhor levanta. E quantas vezes eu e você já nos sentimos dessa forma, não é verdade? Você fala assim, gente, eu estou uma árvore cortada. Eu estou uma árvore cortada. Quando há uma perda na nossa vida, a gente se sente uma árvore cortada. Quando a gente perde um ente querido, a gente se sente uma árvore cortada. Quando a gente sofre uma traição, a gente se sente uma árvore cortada. Quando há um divórcio, uma separação, a gente se sente uma árvore cortada. É assim ou não é? São perdas. São perdas, são cortes. Cortes que a gente não quer, porque um corte dói. Porque um corte é complicado, ninguém quer passar por ele. É difícil perseverar e permanecer na hora do corte. E às vezes nós nos sentimos assim,
ó, com tantas situações adversas acontecendo na nossa vida, que parece que somos uma árvore cortada, mas nós precisamos reavivar em nós a esperança que há em nós, por parte de Jesus, que Ele mesmo colocou essa esperança em nós, e a gente ir lá para o Salmo 1. O que diz o Salmo 1 sobre o homem? Aquele homem que está na presença do Senhor, que teme ao Senhor. Ele é um bem-aventurado, não é verdade? É ou não é? Salmo 1 diz isso, bem-aventurado. Olha para você ver. Ele é feliz, ele é muito feliz, porque ele está alicerçado no Senhor, e ele está o quê? Tendo as suas raízes ali regadas junto à fonte. Ele é uma pessoa que tem uma irrigação constante. Então ele não vai ter folhas murchas. Muito pelo contrário, ele vai florescer. Então nós precisamos de entender que assim como esta árvore aqui, ó, cortada, muitas vezes nós sofremos esse tipo de corte, de perda. Às vezes perda da saúde. Tantas coisas acontecem, tantas adversidades, tantas coisas para nos tirar do foco. Mas a nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Tudo nessa vida passa, é fato. Ninguém é eterno, é fato. A eternidade para nós é nos céus. Aqui vai ser finito. Amém, gente? Amém. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos florescer. Amém. Amém? Mesmo cortada, diz, ainda se renovará. Você crê que você ainda pode se renovar? Amém. De repente você que entrou aqui nessa noite e que está se sentindo uma árvore cortada, algo lhe foi tirado, você foi prejudicado em alguma área, algo aconteceu, está se sentindo cortado. Olha, a esperança para você nessa noite, através da palavra de Deus, é que se renovará. Se renovará. Tenha paciência. Está sendo regada pelo próprio Senhor. Amém? E diz uma coisa, não cessarão seus frutos ou seus rebentos. Ou seja, não vai também cessar, vai produzir. Nós vemos isso muito brilhantemente no Salmo 92, quando fala sobre a palmeira e o idoso. Aquele que é justo, mas vai envelhecendo, e diz que ele florescerá como a palmeira. Até quando ele for velho, ainda terá seiva. Ele ainda vai produzir. Significa que a idade não nos limita diante do Senhor. Muito pelo contrário. Nós adquirimos, se quisermos, sabedoria em Deus para sermos uma referência. Amém? Amém. Mesmo na idade, sendo mais velhos. Então a gente entende que podemos produzir frutos sim, até quando idosos. Com as nossas experiências, com as nossas orações, com os nossos aconselhamentos para as pessoas, nós podemos ainda produzir até na velhice. Significa que se renova. Aqui diz que se renovam os frutos e de se envelhecer na terra a sua raiz. E aqui nós podemos também colocar isso e fazer uma analogia com a nossa própria vida, né? Baseado até mesmo em Eclesiastes capítulo 12, quando fala lá, quando ela se rompe, feito um fio de prata, né? E nós sabemos que isso aí é o fim de todos os mortais, se não for arrebatado, se Jesus não vier, é o fim de todos os mortais, mas nós sabemos que tem toda uma trilha. Aqui diz que mesmo se essa raiz morrer no chão, no seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Significa Deus falando para mim e para você assim, ó, não se preocupe se você está cortado, viu, árvore do Senhor? Não se preocupe se você está se sentindo cortada, está sangrando, está doendo, está meio mutilado, está se sentindo meio faltando alguma coisa, com tantos problemas, com tantas adversidades, com tudo aquilo que vem. Não se preocupe, eu faço renovar. Amém? Amém. Ao cheiro das águas brotará. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Vamos florescer. E o florescimento é uma esperança muito grande, né? Porque, como eu disse, é um desabrochar, um crescer, um desenvolver, é um prosperar. É tudo isso, é tudo que a gente quer. Tudo que a gente precisa é ver a virada, ver as coisas acontecendo na nossa vida. Eu quero compartilhar uma coisa interessante sobre o IP. Quero fazer uma analogia aqui sobre o IP. Ele é tido como uma árvore muito resistente. Inclusive, nos anos 61, o IP amarelo foi ali a árvore nacional do Brasil, né? Ela foi considerada a árvore nacional. Por quê?
por tudo que ela significa, inclusive por essa fortaleza que ela tem. Mas a palavra IP é uma palavrinha da língua tupi, né? Que foi a primeira língua aqui do Brasil. Tupi. E o que significa? Significa árvore de casca grossa. Olha, você vê que coisa interessante, né? Árvore de casca grossa. E eu sempre digo para vocês que cristão tem que ter um lombo grosso, não falo? Eu falo que cristão tem que ter um lombo grosso, né? Ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado o tempo todo, porque ele vai passar por adversidade, sim. E justamente para testar também a sua fé. Então é uma árvore de casca grossa. É o nome dela. E aí o que acontece? Ela é reconhecida pelo seu renascimento em meio à adversidade. Olha, quando chega o inverno, todas as folhas dele caem. E começa a cair. Mas olha agora, preste muita atenção, para que você nunca mais se esqueça disso. Porque é muito interessante, é uma bênção para a nossa vida, para a gente aplicar. Então todas as suas folhas vão caindo. Os biólogos chamam isso de estresse que começa a acontecer com a árvore. Então a árvore ela vai sentindo também ali, que é um ser vivo, vai sentindo o estresse daquilo que está acontecendo. Todas as suas folhas caindo, e o inverno rigoroso, e depois veio o tempo seco e ela lá. Mas você sabe o que os biólogos falam a respeito deste casca grossa, que é o IP? Olha o que ele faz. Após esse período de seca, ele floresce. Após ele passar por tudo isso, perder, parecia que nunca mais ia dar nada daquele IP, ele floresce. Mas sabe por que ele floresce? Porque quando ele está quase chegando no fim, todas as suas folhas foram perdidas, que ele dá aquele sinal para a biologia do estressamento. Ele está estressadíssimo, ele está quase na fase da extinção. Sabe o que a planta entende? Olha aqui como é que a planta é inteligente. A planta entende que o seu fim está chegando. E ela começa a produzir sementes para deixar progênios, ou seja, para deixar outros IPs. Ela começa a produzir mais e mais sementes. Só que como é que ela faz isso? Para gerar novas árvores. Justamente na parte do estresse. A árvore sente, estou entrando em extinção. Acabou. Ela própria começa num ato como se fosse o último recurso, produzir e produzir mais com a força que lhe resta para produzir sementes e ter uma multiplicação de preço. E aí depois ela floresce e tudo fica lindo com as mais diversas cores. Não é maravilhoso? E o que o IP nos ensina? Não adianta ficar reclamando, não adianta dar uma de coitadinho, não adianta ficar tristezinho, porque, coitado de mim, isso está acontecendo comigo. Não, está acontecendo com todo mundo, mas você precisa ser um cristão casca grossa. Amém? Você precisa ser um cristão casca grossa. Se levantar com tudo, e quando você perceber que as suas forças estão acabando, está quase em extinção, e não está aguentando nada, você assim, pois eu vou usar o último recurso das minhas forças para produzir, para fazer discípulo, para deixar o meu legado na vida de alguém. Ele ensina pra gente que na hora do estresse é que nós temos que agir. Amém? Amém? Não é se entregar na hora do estresse, é agir. Fazer alguma coisa. É o nosso último recurso e nós temos quem? O Senhor para nos sustentar em todas as coisas. Diga glória a Deus. Ele nos ajuda em todas as coisas. Nós não precisamos parar de sonhar. Nós não precisamos de entregar os pontos. Nós precisamos somente deixar nas mãos do Senhor. As árvores da Bíblia, como eu citei antes aqui, a palmeira. Olha uma coisa interessante da palmeira. A palmeira, ela também é uma dessas árvores que ela floresce principalmente no deserto. E ela vai ficando ali, chega o deserto e começa também as suas folhas cair, começa a acontecer muitas coisas. De repente, vem ventos muito fortes. Ventos muito fortes no período de ventania, de inverno. E aí, sabe o que é a curiosidade dela? Ela se curva. A palmeira, ela se curva. Todinha. E fica ali o tempo todo, naquele período, ela vai se curvando. Mas é uma coisa interessante, ela não quebra. É por isso que tem um ditado popular, né? O inverno ele não quebra. Palmeira. Eu e você somos três palmeiras, meu filho. Nós somos palmeiras. A gente inverna, mas não quebra. Amém? E ela vai, passa por tudo aquilo, envergonha, tá quase no chão, fala assim, gente, agora já era essa palmeira. Que nada, depois ela brota e ela produz os seus frutos, e frutos maravilhosos que alimentam pessoas que estão precisando de comer. Então eu e você somos assim. Quer ver outra? O cedro. A Bíblia também nos compara sobre isso, com cedros, né?
por causa da força, da resistência. Ele tem raízes profundas, raízes fortes. E ele fica lá também sobrevivendo em meio a tempestades, em meio à sequidão, principalmente a sequidão. Também tem o expressamento dele. E ele fica ali, mas ele é símbolo de força e de raízes profundas. Sabe o que eu entendo com isso? Que eu e você, quando nós estamos com as nossas raízes profundas em Deus, nós envergamos, mas não caímos, não quebramos. Vamos produzir novamente, vamos renascer novamente, vamos brotar novamente, tudo para a glória do Senhor. Amém? Então nós sempre vamos ter essa esperança em Deus. É promessa dele. Ao cheiro das águas brotará como planta nova. Então você não precisa perder as esperanças. Muito pelo contrário, casca grossa. Se apruma. Se apruma porque o Senhor está trabalhando. Quando pensarem que é o seu fim, que você já está quase entrando em extinção, que vai acabar com você, que vai te destruir, que vai te jogar por terra, lembre-se, eu não posso de forma alguma me entregar. É a hora da minha produção ser acelerada para a glória do Senhor. Eu vou continuar sonhando, eu vou continuar lutando e eu vou produzir para a glória do Senhor. Amém? Isaías 32:8 diz: o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Sabe o que eu entendo? Resiliência, como do ipê, como do cedro, como da palmeira. Resiliência para tempos difíceis, para vencer as intempéries da vida. Resiliência para aguentar, para passar por aquilo. Sabe o que nós precisamos mesmo? Ter essa resiliência, assim como o ipê, assim como o cedro, assim como a palmeira, que é a capacidade de você suportar. Que Deus nos dê a capacidade de suportar. Amém? Porque se nós não suportarmos, nós vamos cair, vamos morrer. Vamos acabar com a vida. E nós não somos assim, nós temos Deus, nosso DNA de Jesus. Amém? E Jesus, quando esteve aqui como 100% homem, morreu. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu com ele ao terceiro dia? Ressuscitou. Isso aí é a árvore que mesmo a pessoa morreu. O tronco foi cortado, mas tinha raízes profundas. Vai ressuscitar. Eu e você, não adianta, podem tentar contra nós o tanto que quiserem. A única coisa que nós temos que entender, eu preciso, Senhor, da capacidade de suportar, porque eu vou passar por este vendaval, por este inverno, por essa sequidão também, e eu vou brotar, porque a palavra do Senhor me promete até mesmo ribeiros de águas no meio do deserto, e isso já está se cumprindo, e na minha vida será da mesma forma. Deus não é Deus de promessas apenas. Ele cumpre com a sua promessa. Amém? Vamos orar, fique de pé. Quero abençoar a sua vida. Pedir para Deus que dê a você essa capacidade de suportar, essa resiliência. Que este encarar as coisas como um ciclo da vida que acontece. Mas você tem fé em Deus para orar, para buscar, para clamar ao Senhor e falar: Senhor, assim como Jesus disse um dia, seja feita a tua vontade, eu também estou dizendo, a minha vida ela não é minha, ela pertence ao Senhor. E quando nós falamos: Senhor, olha, é como a música do J. Neto, pode provar minha fidelidade a ti, nós seremos provados, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não podemos falar palavras soltas ao vento. Se eu digo que eu sou um servo de Deus, que eu tenho confiança no Senhor, que eu acredito que Deus faz milagres, eu preciso entender que eu vou ser posto à prova em cima do meu testemunho, da minha pregação. Mas o Senhor vai me livrar de todas as coisas que precisar ser livre. Ele vai me fazer passar por esta prova. Ele vai me fazer resistir no meio da tempestade. Ele vai me tornar forte. E eu vou entender que o Senhor sabe o que faz. E os planos do Senhor são maravilhosos para nós. Ele diz: não será frustrada a vossa esperança. Amém? Coloque aí a sua mão no seu coração e vamos orar. Eu não sei qual que é a sua demanda, o seu pedido, a sua luta, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero pedir ao Senhor que, mesmo que você esteja neste momento estressadíssimo, mesmo que você esteja neste momento achando que as suas forças estão acabando, que não tem jeito, eu quero profetizar na sua vida que o Senhor, que é a água viva, que é aquele que nos enche, que se nós bebermos dele, nós seremos saciados. Ele te alcança agora, neste momento. E ele te enche de poder e graça. E ele te dá forças para você aguentar. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus.
E o Senhor está conosco todo o tempo. Ele nunca nos desampara. Amém? Comece a orar, levante aí a sua mão, coloque a sua mão no seu coração, da forma que você quiser, e comece a orar, fala com o Senhor. De repente você quer apresentar o seu coração ansioso diante do Senhor. Coloque aí a sua mão, fala: Senhor, esse coração está ansioso. E eu estou querendo falar hoje a oração que eu quero fazer para o Senhor, como a de Davi. Por que estás abatida, minha alma? Por quê? Por quê? Por que você está abatida? Por que, minha alma? Você está abatida? Espera no Senhor, minha alma. Espera no Senhor. Você ainda vai louvá-lo. Que você possa falar isso. Falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero essa capacidade para suportar. Eu quero a resiliência. Eu quero a fé. Eu quero a esperança. Senhor, tem uma promessa em Isaías 32:8. O nobre projeta coisas novas. Eu tenho sonhos. Eu tenho projetos. E eu sou nobre porque eu pertenço à família do Senhor Jesus. Eu pertenço à família do Rei. Eu sou nobre e eu vou continuar projetando coisas nobres. E eu vou perseverar. Eu vou perseverar nessa nobreza, naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu vou ser um pelotão de resistência para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o teu povo te clama. O teu povo, Senhor amado, que muitas vezes está sendo como essa árvore cortada. Que tem acontecido tantas adversidades e tantas provas, e algumas delas são permitidas pelo Senhor para saber onde está o nosso coração, onde está a nossa confiança, em quem nós temos crido, onde nós temos nos apegado. Senhor amado, mas nós queremos passar sem envergonhar o teu nome. Nós queremos, Senhor amado, como de costume fazia Jesus, orar sem cessar, buscar ao Senhor, fazer a tua obra sem desanimar. Jesus sabia que estava indo para uma morte de cruz, mas ele todas as manhãs saía como de costume para fazer o que precisava ser feito. E a intenção dele, ele já saía com essa intenção: ajudar vidas, ajudar pessoas, ganhar vidas para o reino do Senhor. Nós precisamos ser essas pessoas. Precisamos de entender, meu Pai, o que é a vida do homem, conforme diz nesse texto de João 14. Aqui diz que não passa de uma erva que seca, que acaba. Ela é como se fosse um sopro, diz a palavra de Deus. Mas acontece que enquanto estivermos aqui, com fôlego de vida, nós queremos fazer a diferença. Nós queremos soprar vida para outras vidas, em nome de Jesus. Nós queremos soprar vida para outras vidas, porque nós temos o Senhor em nós. Em nome de Jesus, fortaleça esse que está cansado. Levante esse que está caído, meu Pai. Que ele entenda o propósito do Senhor em todas as coisas e glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.